Boa noite, meus irmãos do GECAL. É um grande prazer apresentar meu estudo para esta casa de amor, de caridade, e agradeço o convite que a mim foi feito. E eu vou começar com a leitura de um texto de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Fonte Viva, Palavras da Vida Eterna. Tu tens a palavra da vida eterna, Simão Pedro. Rodeiam-te as palavras em todas as fases da luta e em todos os ângulos do caminho. Frases respeitáveis que se referem aos teus deveres. Verbo amigo trazido por dedicações que te reanimam e consolam. Opiniões acerca de assuntos que te não dizem respeito. Sugestões de variadas origens. Preleções valiosas, discursos vazios que os teus ouvidos lançam ao vento. Palavras faladas, palavras escritas. Dentre as expressões verbalistas articuladas ou silenciosas, junto das quais a tua mente se desenvolve, encontrarás, porém, as palavras da vida eterna. Guarda teu coração à escuta. Nascem do amor insondável do Cristo como a água pura do seio imenso da terra. Muitas vezes te mantens despercebido e não lhes assinalas o aviso, o cântico, a lição e a beleza. Vigia no mundo isolado de ti mesmo para que não lhe perca o sabor e a claridade. Exortam-te a considerar a grandeza de Deus e a viver de conformidade com as suas leis. Referem-se ao planeta como sendo nosso lar e à humanidade como sendo a nossa família. Revelam no amor o laço que nos une a todos. Indicam no trabalho nosso roteiro de evolução e aperfeiçoamento. Descerra os horizontes divinos da vida e ensina-nos a levantar os olhos para o mais alto e o mais além. Palavras, palavras, palavras. Esquece aquelas que te incitam à inutilidade. Aproveita quantas te mostram as obrigações justas e te ensinam a engrandecer a existência. Mas não ouvides as frases que te acordam para a luz e para o bem. Elas podem penetrar o nosso coração através de um amigo, de uma carta, de uma página ou de um livro, mas no fundo procedem sempre de Jesus, o divino amigo das criaturas. Retém contigo as palavras da vida eterna, porque são as santificadoras do Espírito na experiência de cada dia e, sobretudo, o nosso seguro apoio montal nas horas difíceis das grandes renovações. Palavras, né? Como são fortes, como as palavras são importantes. Então, nós vamos, pensando neste texto, fechar nossos olhos e elevar um pensamento a Deus com as palavras de gratidão. Gratidão, Pai, pelo bem que nos dá. Gratidão por esta oportunidade da reencarnação. Gratidão pela família onde podemos nos revigorar, nos harmonizar. Gratidão pelo sol, pela chuva. Gratidão pela vida. E pedimos, Pai, que nos acalante, que nos proteja, que proteja nossa cidade, nosso país, nosso planeta, e proteja os nossos entes queridos, nossos desafetos, e permaneça conosco, Senhor, sempre, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus damos a Ti, Pai. O tema do meu estudo de hoje é como superar a perda de entes queridos. Do ano passado para cá, muitos de nós adoecemos, nos recuperamos,
Muitos ficamos com sequelas de Covid e outras doenças. Muitos desencarnaram e seus entes queridos ficaram. Alguns sem saber lidar com esta dor, sem entender que não há perda. Todos estes que estão passando pelo processo de luto precisam entender que é uma separação temporária. Nós vamos nos reencontrar. O Espiritismo, essa doutrina consoladora, nos esclarece que a morte não existe. Nós somos espíritos imortais vestindo um corpo de carne para podermos estar na Terra, essa abençoada escola, e cumprir a missão de nos melhorar. Todos nós um dia retornaremos ao mundo espiritual. Lá é a nossa verdadeira morada. E ali reencontraremos os nossos entes queridos. É uma separação temporária que dói. E nós vamos conversar sobre esta dor. Apesar do Espiritismo ser o nosso consolador, nós sabemos que todas as religiões acreditam na imortalidade da alma, que oram pelos espíritos desencarnados. Mas só o Espiritismo explica. E com a explicação vem a consolação. É difícil aceitar um fato se não entendermos o porquê. Para quê? Por que eu? Por que com ele? Por que minha mãe, meu filho, minha irmã? É tão difícil, né? Se nós não tivermos o conhecimento da reencarnação, que nós somos espíritos imortais vivendo uma existência num corpo de carne e que viemos numa família que escolhemos vir, ou como missão, onde nós nos oferecemos para ajudar um irmão que terá muita dificuldade aqui, ou com desafetos, que precisamos nos reconciliar, ou com afetos, porque Deus não separa aqueles que se amam. Podemos vir com os três, afeto, desafeto, missão, todos juntos, numa grande família consanguínea, que é simplesmente um pequeníssimo segmento da grande família espiritual. Tivemos tantos pais, mães, irmãs, filhos, nas diversas existências que pela misericórdia divina tivemos, né? Porque nós precisamos cumprir a lei do progresso, essa lei natural, lei divina, nascer, crescer, morrer para renascer. Muito bem. Em cada uma dessas existências, nós cometemos muitos erros, pequenos ou grandes erros. Em cada uma dessas existências também cometemos acertos. E isso tudo baseado no quê? No livre-arbítrio que temos. Deus não nos proíbe de nada. Tudo me é permitido, porém nem tudo me convém, né? Deus não nos permite, não nos proíbe nada, nada. Tudo nos é permitido. Através do livre-arbítrio, nosso livre-arbítrio que Ele respeita. Mas Ele também nos deu uma grande prova de misericórdia e justiça, que é a lei de causa e efeito. Nós podemos fazer o que quisermos, mas nós vamos arcar com a consequência do que fizermos, ainda nesta existência ou em existências futuras. E através do trato reencarnatório, nós programamos nossa reencarnação. As nossas provas, as nossas expiações, nossos ganhos, nós programamos o tempo que vamos ficar aqui. Esquecemos, claro, o véu do esquecimento. Nós nascemos sem isso na lembrança, mas está gravado na nossa consciência. E temos os nossos guardiões, né? Nosso anjo de guarda, nosso mentor, que fica ao nosso lado, lembrando, não faz isso, você se comprometeu de não fazer mais isso. Muito bem.
De acordo com a nossa necessidade, nós podemos ficar de um dia a 100 anos, 120 anos nessa encarnação, nessa reencarnação, nessa existência. Tudo vai depender da nossa missão, que somos todos missionários, né? Numa missão muito importante, que é da reforma íntima, de nos melhorarmos. Nada acontece por acaso. As leis divinas e a providência divina, ela rege em todo o universo. Porém, a data e a hora da desencarnação, nós não temos como saber, porque não existe fatalismo. Há uma programação de quanto tempo vamos permanecer, e a hora da desencarnação, ela decorre de numerosos fatores, que fazem parte ou estão incluídos nas leis divinas. Nós podemos antecipar através de suicídio, consciente ou inconsciente, direto ou indireto, né? Antecipar nossa volta. Nós podemos postergar através de bons feitos e ganharmos de recompensa um período a mais. E nós podemos antecipar pelos maus feitos. Por amor, aquele irmão que está no caminho ruim, que só vai trazer prejuízo para ele e para todos que o cercam, ele pode receber uma antecipação, né, dessa desencarnação para não acumular mais erros. Então, nós temos uma programação no trato reencarnatório, mas nós não temos o fatalismo, apesar de que sabemos que o acaso não existe, a sorte não existe. Então, é necessário que entendamos que quando a morte surge na nossa família, nós precisamos manter essa visão espiritualista para poder superar a dor, para poder não sucumbir à dor. Através do quê? Da fé e da certeza que nossos entes queridos não morreram. Só o corpo, porque a morte do corpo é um fenômeno natural e inevitável. Mas se a morte é inexorável, a dor também é. Nós sempre sofremos com a partida de pessoas que amamos. Uns mais, outros menos, mas o luto, na maioria das vezes, e para a maioria de nós, nos faz perder o chão, digamos assim, que a dor é forte. Mas a perda de entes queridos também nos traz lições, né? Quando uma criança em tenra idade, ela desencarna, que lição nós vamos aprender daqui? A minha neta, por parte do meu marido, né, filha da minha enteada, desencarnou no acidente doméstico aos 8 meses de idade. A dor foi lacinante, nós éramos simpatizantes do espiritismo. E eu cheguei aí a vários centros, assisti palestras, tinha o evangelho em casa, na prateleira, esperando que um dia eu fosse ler. Eu não entendia que eu devia estudar, né? Que ali era o roteiro de vida. Porque eu só era uma simpatizante. Ia tomar um passe, mas não como rotina, eventualmente. Quando Lorena desencarnou, foi um choque. Como que uma criança morre aos 8 meses de idade? E tantas crianças. Só que na ocasião, a avó materna já era médium na Ramatiz e nos convidou para a prece pelos desencarnados lá. E nós fomos assistir. Em homenagem, a Lorena era uma das homenageadas. E saímos de lá modificados. Não sei explicar a sensação, mas houve uma paz, houve um alento na dor. Nós conseguimos entender um pouquinho, porque teve palestra, né, explicando sobre a desencarnação. 15 dias depois de Lorena, minha irmã tem um infarto fulminante, desencarna, né? E aí eu pedi que marcasse uma prece pelos desencarnados, é mensal a prece, então a prece seguinte que marcassem para minha irmã também.
Lá fomos. E de novo aquela sensação. E saímos de lá procurando uma casa espírita para estudarmos, para aprendermos. Ali foi a nossa entrada no espiritismo. Ali nós entendemos que nenhuma das duas havia morrido. Mas doeu muito. E eu, apesar de entender que não morreu, eu ainda tinha um pouquinho de dificuldade de lidar com esse assunto durante um tempinho. À medida que fomos estudando, fomos frequentando o centro estudando, esse medo de perder, essa não aceitação passou. Porque até então eu era aquela pessoa que eu não admitia que falassem comigo sobre morte. Meu pai operou o coração e ele ficou muito mal mesmo. Ele só veio desencarnar 10 anos depois. Mas na ocasião ele ficou muito mal. Então, Alfredo, meu marido, amigos, vinham conversar comigo. Marta, a situação do seu pai é feio. Não fala que eu não quero ouvir. Meu pai não vai morrer. Uma reação nesse jeito. Muito bem. Depois que já conhecendo o espiritismo e papai desencarnou, a minha reação foi outra. Porque quando a gente compreende, fica mais fácil aceitar. Eu fui cuidar da minha mãe. Quando o médico me avisou que papai havia desencarnado, eu fui cuidar da mamãe, que estava do lado de fora, numa sala de espera. E deixei o Alfredo com ela, ficar aí conversando e tal. Voltei e disseram que o corpo já tinha descido. Aí eu fui lá. Sabe qual foi a minha reação, meus irmãos, para aquela pessoa que, quando o papai operou, não admitia que falassem de morte? Eu fui conversar com meu pai. Não tenho porquê não falar a verdade, chorando com uma dor imensa, mas tranquila que eu sabia que ali só estava um corpo e, como tinha acabado de acontecer a desencarnação, que o espírito também estava ali. E eu conversei com meu pai como eu estou conversando com vocês. Pai, tenho certeza que Regina, minha irmã, está aí para te receber. Foi a mensagem que eu recebi que ela viria. Vai com ela, vai encontrar seus entes queridos, vai encontrar a família que já partiu antes de você. A lágrima corria, mas eu estava em paz. Doía, mas eu estava em paz, graças à fé e à certeza de que quem estava morto ali era meu pai. O corpo do meu pai. Meu amigo, meu confidente, ainda é. Quando eu passo por sufocos, eu converso com ele como antes, que eu ia na casa dele, eu telefonava para desabafar. Escuto os conselhos? Acho que sim, que muitas vezes eu acordo tão tranquila com uma solução. Não tem mais aquele corpo que me ouve. Mas eu tenho a certeza que nós estamos ligados pelo laço do amor. Isso é um consolo imenso. Meu neto mais velho, meu primeiro neto, minha primeira paixão de vó, nós tínhamos uma ligação fortíssima, fortíssima. Desencarnou em maio do ano passado. Outra pancada. Mas por que eu estou contando tudo isso? Porque eu não vim aqui falar sobre desencarnação e como superar a perda de entes queridos à toa, sem conhecimento. Não. Eu tenho conhecimento do que é perder pessoas que amamos muito e sentir que não perdemos. Só nos despedimos. Numa grande viagem que eles foram para longe, mas que um dia nós também teremos nosso passaporte para fazer essa viagem e para ter o reencontro.
Essa certeza nos mantém lúcidos. Esta dor do meu pai e a dor do meu neto chegou depois do Evangelho, chegou depois de eu estudar o Evangelho, chegou depois do Espiritismo. Então eu consegui lidar com isso sem desespero. Eu choro? Choro. Quantas vezes me bate a saudade deles todos e eu choro. Pode chorar, não vai prejudicar o ex-querido? Não. Eu choro de saudade. E sabendo que a dor e a saudade dói dos dois lados. Eles também sentem saudade. Mas eu choro sem chamar. Eu choro sem evocar. Eu sinto saudade, a lágrima corre e eu faço uma oração. Paizinho, estou com saudade, mas eu sei que a esta altura, depois de tanto tempo, você já se recuperou, seu pulmãozinho já se recuperou no seu perispírito, você já deve estar bem. Converso com meu neto Vinícius. Querido, você precisa aceitar o que aconteceu. Estudar, trabalhar, se preparar, porque nós vamos nos reencontrar. Ele ficava na minha casa fim de semana, eu brincava com a minha filha. Se cada vez que ele me chamasse e me der um centavo, eu vou ficar milionária. Era vó, vó o tempo todo. Eu ainda escuto essa voz, falando vó. Mas só corre lágrima de saudade. Não é desespero. Por quê? O que eu quero transmitir? Que a certeza da imortalidade da alma, da reencarnação, de que Deus não separa os que se amam, que nós podemos nos encontrar com nossos entes queridos à noite, quando estamos dormindo e acordamos, achamos que sonhamos. E são encontros porque há o desdobramento. Quando o corpo dorme, o espírito não precisa dormir. Ele se desprende. Nesse desprendimento, em que ficamos ligados ao corpo físico por um cordão energético, que se chama cordão de prata, né? Mas é um cordão energético. Nós podemos estudar, trabalhar, fazer farra, de acordo com o nosso desejo, e podemos, se houver nosso merecimento e deles, visitar nossos entes queridos. Isso também é uma consolação, que podemos acordar e não lembrar, mas de forma geral, são dias que a gente acorda com uma sensação de paz, de tranquilidade no coração. Podemos receber abraços e abraçar. Mães, conforme eu falei, podemos chorar de saudade, fazemos uma prece, mas não devemos chamar. Jamais chamar. Porque quando nós estamos aqui chamando, ou desesperar, por que você foi embora? O que será de mim? Nós estamos levando um sofrimento tão grande para esse espírito que fica sem saber o que fazer. Porque nos ama, não nos quer ver sofrer. Ele não tem o que fazer. Então não devemos evocar, desesperar, praguejar. Nós devemos nos conformar, aceitar que houve essa separação. Que essa separação é muito dolorosa para quem vê a morte como o fim de tudo, numa visão materialista, que dói muito tempo. Eu conheci uma pessoa que, quando a mãezinha dele faleceu, ele chegou para mim e falou: acabou tudo. Eu disse: como assim acabou? Minha mãe morreu, foi enterrada, não tem mais mãe, acabou tudo. Tentei falar de Deus, Deus não existe, e foi uma longa conversa. Então, imagino que para ele e os que pensam como ele, como é sofrida, né? A desencarnação de um ente querido. Acabou. E não é bem assim. Muitos de nós perdemos por acidentes entes queridos e muitos por doença ou morte natural. Nesses casos, nós temos tempo
de construir a nossa perda, de nos prepararmos. Vem o choque de qualquer maneira, dói, mas é uma perda mais esperada, né? E aí nós conseguimos lidar melhor com esse sentimento de luto. Mesmo assim, tem questionamentos muito comuns que surgem na nossa mente. Coitado, era tão jovem, tinha a vida inteira pela frente. Como Deus permite que uma criança pequena sofra e morra? Eu passei por isso com Lorena, eu, Alfredo, a família toda. Como que Deus permite uma coisa dessa? Ela está aí no hospital sofrendo 5 dias para depois desencarnar. Provavelmente, ela veio com a missão. A criança, né, a literatura espírita nos explica isso. A criança, quando desencarna em uma tenra idade, às vezes é um natimorto, mal nasce. Já desencarna um dia, um mês, um ano, 8 anos. Muitas vezes de um acidente, muitas vezes de doenças, né? A gente vai nos hospitais, Hospital do Câncer, quantas crianças estão internadas em sofrimento e desencarnam, tão jovens, tão pequenas, tão novas. Algumas se recuperam. Sem a fé que temos e o conhecimento, fica difícil administrar. Mas nós sabemos, eu comentei anteriormente, sobre a lei de causa e efeito. Nós colhemos o que plantamos. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, por que uma criança de 1 ano tem um câncer, um outro tumor, tipo de tumor, e desencarna? Ela não teve tempo de errar, né? Não teve tempo de ter vícios. E a espiritualidade nos mostra que muitos desses casos é por consequência de atos de encarnações anteriores. Pessoas que fumaram, beberam, tiveram uma alimentação inadequada, usaram drogas, cometeram crimes. Quando reencarnam com perispírito muito contaminado. E essa contaminação vem em forma de doença, ou dependendo do nível, em desencarnação em tenra idade, através do trato reencarnatório, conforme eu citei, nós reencarnamos para viver um período que necessitamos para nos regenerar, para pagar, digamos assim, e apagar do nosso histórico alguns erros cometidos que nós precisamos ressarcir. E o pai e a mãe, a família? Tudo bem, esse espírito nasceu para ficar doente 1 ano e desencarnar. A família também vem com comprometimento. Comprometimento de problemas de vidas passadas, né, de outras existências, em que erraram, e através da dor, dessa perda, através dessa dor imensurável, né, a perda de uma criança pequena, quando esse espírito retorna tão jovem ao mundo espiritual, a elaboração nos deixa, então, aprender coisas que precisamos aprender. Nosso caso, nós viemos para o Espiritismo e obtivemos o conhecimento. Outros vão buscar outras religiões, outros mudam o rumo da vida deles. Quantas crianças que desencarnaram pela violência e seus pais montaram grupos de apoio, de ajuda.
Temos vários casos. Eles foram conhecer a dificuldade das famílias passando pelo que eles passaram e montaram grupos para dar suporte. Aprenderam a doar amor, a fazer caridade através dessa dor. Muitos, em entrevistas, dizem que eles eram egoístas, no sentido de não se incomodarem com a dor alheia. Ah, coitado, perdeu o filho, tadinho. Com a sua perda, com a dor, ele entendeu a dor. Ele sofreu. Ele deixou despertar em si o amor e a caridade. E foi praticar o bem. Desta forma, fazendo bem a este que voltou para casa e praticando a caridade, ele vai ressarcir vários débitos dele. Vai fazer sua reforma íntima e vai progredir mais e mais rápido, que não faria se não fosse esta dor. Que há duas formas que temos de nos melhorarmos, de aprendermos: pelo amor ou pela dor. Infelizmente, a maioria de nós aprende pela dor. E aí os questionamentos continuam, né? Pelo desconhecimento do trato reencarnatório. A desencarnação do meu pai ou da minha mãe estava programada pela espiritualidade. O acidente que vitimou meu filho estava programado para acontecer? Sim. Havia sido programado um tempo e uma forma de desencarnação. Não necessariamente dia, mês, hora. Você vai viajar, não vá, porque está programado que em tal dia, tal mês, tal hora você vai desencarnar no acidente de carro, não saia de casa. Não existe isso. Mas se existe uma fatalidade para quem acredita, vai se trancar em casa. Só que se esgotou o prazo, se está na hora dessa desencarnação, ela vai acontecer de uma forma ou de outra. Muito bem. E os espíritos que desencarnam de forma violenta? Estava programada essa violência? Então, a pessoa que bateu num carro e provocou um acidente que fez a desencarnação de 2 irmãos, ele é um assassino perante a lei dos homens? Não deixa de ser, vai responder. Né? Matar sem intenção de matar, eu não entendo nada, mas eu sei que tem algo nesse sentido. Mas pela lei de Deus, ele vai ter esta mácula no seu perispírito, mas ele só foi um instrumento, que essa desencarnação aconteceria de qualquer maneira, ou naquele acidente de carro, ou num poste, ou no atropelamento. Aquele irmão se programou. Prestem atenção. Se programou. Nós programamos para desencarnar daquela forma ou de outra. Porque era a dor que ele tinha que sentir, a dor que ele tinha que passar, porque provavelmente ele despertou esta dor em alguém, em outra existência. Com exceção do suicídio, né? Direto ou indireto, que é essa desencarnação não é programada espiritualmente. Aí, outros questionamentos. Haveria possibilidade de me comunicar com meu ente querido? Infelizmente, temos conhecimentos. Cuidado com os falsos profetas, né? Já nos foi mandada essa mensagem. Temos conhecimentos de pessoas que dizem receber mensagem,
e falam como se fosse esse irmão falando, e cartas através de psicografia, em que o irmão vai neste lugar e diz: olha, o nome do meu ente querido é tal, eu gostaria de entrar em contato com ele, e é providenciado esse contato. Na dor, no sofrimento, na não conformação, no desespero de querer notícias, muitos apelam para esses meios e acreditam. Mas há de se ter muito cuidado, porque nós sabemos, né? Chico Xavier sempre falava nas preleções dele. O telefone toca de lá para cá. Oi, Lorena, quero falar com você. Alô? Não. Não é assim. A mensagem vem do plano astral, quando temos merecimento, quando eles têm o merecimento, quando temos condições emocionais, psicológicas, espirituais para receber uma mensagem. Quando eles já se recuperaram e têm condições de enviar uma mensagem. E, principalmente, essa mensagem é proveitosa para o meu ente querido encarnado? Ou é uma mensagem que vai aumentar a dor, o sofrimento? Então, não há permissão. As mensagens vêm através do merecimento, da necessidade, do proveito que possamos tirar. Muitos de nós recebem assim, gritos de socorro. Eu recebi da minha irmã. Estou tomando a liberdade de contar fatos da minha vida para poder mostrar que eu sofri. Talvez eu tenha feito esse estudo de como superar a dor das perdas, porque eu acredito que eu consegui superar. E ainda dói. Minha irmã tinha pouco tempo de desencarnada e eu estava no culto no lar aqui em casa, eu, Alfredo, um irmão também, amigo, né, que era médium também, já desencarnou. E de repente eu senti uma angústia, tinha uns 15 dias que a minha irmã, 15, 20 dias que a minha irmã tinha desencarnado. Eu senti uma angústia imensurável. Eu comecei a chorar, uma angústia, uma dor, um mal-estar, eu não conseguia lidar, eu não sabia o que estava acontecendo. E daqui a pouco veio a mensagem. Foi minha irmã? Não foi ela diretamente, porque com o infarto que ela teve, ela sofria de epilepsia, já tinha feito cirurgia, tinha uma série de coisas. Naquele pequeno espaço de tempo, ela não tinha condições de vir falar comigo, mas existem os intermediários que me trouxeram a mensagem dela. E através da necessidade, da vontade dela de se comunicar comigo, eu senti a angústia e o sofrimento dela. E a mensagem era: parem de me chamar pelo amor de Deus. Não me chamem mais, que eu não aguento mais. Foram essas as palavras que eu ouvi. Acabou. A angústia passou. Terminamos o culto no lar. Eu respirei fundo e falei: o que eu vou fazer agora? Liguei para minha sobrinha. A minha irmã faleceu uma semana depois do aniversário dela. Tinha 2 semanas que ela tinha desencarnado, né? Então, 3 semanas do aniversário. A minha sobrinha falou assim: tia, eu fui na casa da minha mãe, eu tinha dado um perfume para ela no aniversário dela. Eu trouxe esse perfume, eu estou usando todo dia e de noite eu passo o perfume para dormir sentindo o cheiro dela e dizendo a ela que queria que ela estivesse do meu lado. Eu contei o que aconteceu, ela acreditou e expliquei o porquê. E liguei para minha outra irmã.
O neto da minha irmã tinha acabado de nascer uns 10 dias, com o diagnóstico, graças a Deus, errado, de que tinha uma doença incurável que duraria muito pouco tempo. Foi erro de diagnóstico. E minha irmã começou a chamar pela Regina. Me ajuda, minha irmã, me ajuda, pede ajuda para curar o neném, pede ajuda. E aí veio esse pedido de socorro. Eu expliquei à minha irmã que a Regina estava se recuperando, que ela precisava se recuperar, ela não tinha condição de ajudar ninguém. Por que eu estou contando isso para vocês? Eu falei que o telefone é o não, Chico, que falava, né? O telefone toca de lá para cá. Muitos começam a pedir, chamar, evocar, pedir mensagem e pedir favores. Ah, me ajuda a conseguir emprego, você agora está aí, você tem como me ajudar. Nós não vamos superar a dor, causando dor no nosso amor que partiu antes de nós. Nós só vamos aumentar nosso sofrimento. Não devemos evocar, não devemos chamar, não devemos pedir nada. O que eles precisam? Que eles também sofrem com a separação, sentem saudade, muitos demoram a entender o que aconteceu, demoram a aceitar a desencarnação, estão preocupados conosco. Como ajudá-los a superar esta passagem, este retorno para a pátria espiritual e nos ajudar a superar essa dor, a seguir em frente através da oração? O maior lenitivo, o maior remédio para esta dor é a fé, a certeza que nós vamos reencontrar os nossos entes queridos. Deus não criaria a lei do amor para separar quem se ama. Através dessa fé, saber que nada acontece por acaso. Então devemos nos respeitar no nosso luto, respeitar o nosso ente querido, sem evocar. Está doendo? Faz uma prece. Se causarmos dor neles, podemos captar essa energia de dor que causamos e assim aumentar a nossa. Como então vamos agir com a nossa dor? Podemos compartilhar nossos sentimentos, desabafar sobre o que estamos sentindo com um amigo, com um familiar. Aquela sensação de quanto mais a gente fala, a dor diminui, né? Diminui essa sensação de perda. Saber o momento que nós não estamos querendo falar. Vamos evitar. Porque se falar dói, naquele momento nós não estamos bem para conversar e falar isso claramente para a pessoa mais próxima de nós que tentar tocar no assunto. Posso conversar uma outra hora, quando eu me sentir mais confortável? Eu não estou bem para falar sobre isso agora. Mães, evitar isolar. Quando nós nos isolamos, e parece que é uma boa opção, né? Não, eu vou me isolar, não quero falar com ninguém, não quero ver ninguém. Nós abrimos mão de receber as irradiações de amor e carinho dos nossos amigos, nossos familiares, e nesse isolamento podemos permitir que a dor sangre tanto e nos coloque numa vibração tão ruim que possa atrair inimigos que temos de vidas passadas, que se comprazem em nos causar sofrimento, nos ver sofrendo, para perto de nós, e que só vai aumentar mais o nosso sofrimento. Como lidar com isso? Eu converso muito com a minha mãe sobre isso, né? Minha mãe perdeu a família inteira nos campos de concentração na Polônia, e papai já desencarnou também, minha irmã. Não, e falo com a minha filha também em função do meu neto. Minha outra filha, ela era mãe 2, então são muitos sentindo perdas. E eu digo, não lembre no leito de morte desse ente querido. Não lembre dele doente. Não lembre dele sofrendo.
sofreu um acidente, não lembro dele acidentado. Eu faço exercício comigo desde que o papai desencarnou. É óbvio que você olhar para aquele ser, para aquele corpo daquele ser que você ama, desencarnado, é uma imagem que grava, que incomoda. E eu fiz um exercício de apagar essa imagem da minha mente, que deu certo. Fiz com ele e com meu neto. Meu pai, quando morava em Teresópolis, nós íamos lá, ele ficava em pé assim do lado do móvel com o aparelho de som, colocava um CD para tocar e cantava. Ele adorava cantar. E todas as vezes, depois da desencarnação dele, que eu me sentia triste, que ele me vinha lembrança no hospital e lembranças mais negativas, aquilo era rápido. Eu trocava pela imagem dele em pé, ao lado do aparelho de som, cantando. Esse aparelho de som está aqui comigo até hoje. Cantando, alegre, feliz, e a dor diminui. Quando meu neto me vem à mente, que é a desencarnação mais recente, eu olho para fora e imagino, lembro dele correndo aqui no jardim, gritando: vó, vó, vem ver, vó, o passarinho caiu do ninho, está machucado, eu sei que você vai conseguir salvá-lo, vó. Correndo, sorrindo, brincando, feliz. Nós devemos procurar lembrar dos nossos entes que voltaram para casa antes de nós, nos momentos alegres. Fazer um exercício para trocar essas imagens, que é importante para nós recuperarmos a alegria. E aí nós vamos estar irradiando amor, conforto para os nossos amados. Precisamos reorganizar a vida sem pressa, nos adaptar na atividade de trabalho, diminuir a atividade, nas demais atividades, à medida como estivermos nos sentindo pronto para isso. Isso varia de cada pessoa, né? Esse tempo necessário de luto. Porque podemos e devemos viver esse luto. Mas não aquele luto carregado. Vou botar uma roupa preta, vou para o cemitério, vou ficar chorando no túmulo. Até porque nosso ente querido não está mais ali, né? Ele já foi amparado, já voltou para casa, já está em tratamento, já está se recuperando. E o tempo vai se encarregar de transformar essa dor. Nos primeiros dias ela é muito lacinante. E à medida que o tempo passa, ela vai se tornando uma saudade. Uma saudade, posso dizer, gostosa de sentir, porque já é uma saudade sem dor. Caso não consigamos isso, vamos buscar uma ajuda profissional, um psicólogo, porque muitos de nós têm dificuldade de lidar com uma perda, porque sente como uma perda irreparável. Vamos buscar uma ajuda do psicólogo, vamos no centro espírita pedir um atendimento fraterno, um passe, uma água fluidificada, vamos na igreja assistir um culto, vamos na igreja rezar uma missa pela alma, tudo de acordo com a crença, com o segmento religioso que se professe. Mas isso é importante para amenizar a dor. E quando encontrarmos alguém, algum amigo, que teve um ente querido que morreu e não consegue se conformar com a situação, vamos dizer que a morte é vida. Vamos explicar a eles que ninguém morreu, que eles estão vivos. Eu trouxe um texto para ler, para encerrar o meu estudo. Divaldo, perguntaram a Divaldo, qual a mensagem que você poderia dar para alguém que teve um ente querido que morreu e não consegue se conformar com a situação? A frase que eu comecei a falar. Diria que morte é vida, diremos mais,
que os seres queridos não morreram, eles vivem. Se nós tomarmos uma postura de confiança restrita em Deus e nos dispusermos a entrar em sintonia psíquica, lograremos, porque eles voltam. Eles podem manter conosco um contato mental sem necessidade de outros intermediários. O amor de Deus é o mesmo para todos. Ademais, aguardo-nos. Quando nós voltarmos ao grande lar, ei-los esperando com uma infinita alegria e conduzindo-nos à reconstrução da família. E Divaldo fala: recordo-me que o Dr. Bezerra de Menezes narrou como foi o seu despertar no além, no momento que ele conseguiu conectar-se com a nova realidade. Ele perguntou a Celinda, sua mentora: minha filha, já estou livre? Já, venerado amigo. E ele ouviu vozes, música, e ele perguntou: o que é isso? E ela disse: são aqueles que foram beneficiados pelo seu amor. Então, meus irmãos, vamos procurar emitir amor, falar do nosso amor com nossos queridos, nos emocionar, chorar, sem desespero. Aguardar pacientemente a oportunidade de poder nos encontrar com eles. Tudo no seu devido tempo. O prêmio de receber uma mensagem ou sonhar. Sonhar e acordar sentindo um carinho, sentindo uma energia que com certeza vem do abraço desse ente querido. E quando essa sensação vier à lembrança e a emoção tomar conta, essa emoção de saudade, deixá-la correr como lágrimas, lágrimas de amor. Como as lágrimas que correm quando um filho vai estudar fora, longe, quando um filho casa e forma a sua família e vai para longe de nós e ficamos anos sem nos falar. Também temos essa emoção. As lágrimas também correm de saudade, porque estão longe de nós. Vamos amar, sem reclamar, simplesmente amar os nossos queridos e orar por eles e por nós, para que todos tenhamos a paz necessária para passar por estes momentos de separação temporária, esperando que esse estudo possa ter acalentado algum coração em dor. Vou pedir para que fechemos os olhos e elevemos nosso pensamento a Deus, agradecendo pelo tempo que tivemos com cada um dos nossos queridos que retornaram à pátria, agradecendo pela oportunidade da convivência, da reparação de erros que podemos ter cometido com eles, e para que possamos, no nosso reencontro, sentir o amor, a harmonia, os corações apaziguados. Pai amado, gratidão. Gratidão é a palavra mais exata para expressar o que sinto nesse momento, Senhor, por esta oportunidade de estar falando para os meus irmãos do GECAL e para todos aqueles que pela mídia, neste momento em que a internet une
tantos, tantos, tantos e tantos corações. Gratidão, Pai, e permaneça conosco, nos proteja, todos nós, a todos que neste momento estão chorando em dor e sofrimento, aqueles que estão com fome, que estão nos leitos dos hospitais, aos órfãos desamparados, aqueles que estão nos presídios. Senhor, que todos possamos sentir o seu amor, a sua luz, e que esta nos fortaleça para seguir nesta existência, na jornada que programamos e que devemos cumprir. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, meus irmãos, e que todos tenhamos um excelente fim de semana e uma existência com muito amor. Fiquem com Deus.